em Números, capítulo 32. Glória a Deus. Números 32. Versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, mas depois você deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos dar sequência. Números 32, versículo 1 diz assim: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Nimra, e Esbom, e Eliale, e Sebam, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para esta mensagem de hoje, baseado nessa passagem do capítulo 32 de Números, eu coloquei um tema que é também uma pergunta, que diz da seguinte maneira: qual o motivo que intensifica o meu envolvimento na obra de Deus? A obra de Deus, irmãos, não está se referindo apenas a alguém que tem um chamado específico, alguém que está em mais evidência, ou alguém que tem um dom ou um cargo na igreja. A obra de Deus, ou em outra expressão que podemos usar, a causa do mestre, é algo que abrange todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Ao conhecer a palavra de Deus e ao aceitar a Jesus, ao obedecer os mandamentos de Jesus, inclui-se um mandamento dele que diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho. E essa missão é uma missão universal, é uma missão dada a cada um de nós, junto com a nossa salvação, junto com a remissão dos nossos pecados. Quando aceitamos a Cristo, vem também a missão de levarmos a palavra de Deus. Fazer a obra de Deus inclui, dentro dessa missão dada por Cristo, toda a igreja, todas as pessoas. Aqueles que conhecem a palavra têm a missão de levá-la adiante. Quanto mais levar essa palavra através de um cargo, através de uma oferta, através da disposição de agir em uma determinada causa, através da oração, através do jejum, através dos louvores, de tocar um instrumento, de pregar a palavra, seja num púlpito ou pessoalmente, de maneiras diversas. Você pode fazer a obra de Deus. Amém. E eu coloquei: o que é que motiva e que intensifica? Qual o motivo que intensifica o meu envolvimento na obra de Deus? Dentro deste fazer a obra, independente de como ela seja na tua vida, dentro deste fazer a obra, existem momentos da nossa vida que intensificamos o nosso envolvimento na obra, e existem momentos que não. Existe momento que fazemos com mais alegria, com mais disposição, e existem momentos que não. Por que isso acontece? Acontece pelo motivo que nos leva a intensificar ou não o nosso envolvimento. Existem diversos motivos pelos quais eu possa me envolver, ou possa me levar a me envolver mais na obra de Deus. Mas aqui no capítulo 32 de Números, nesta passagem, que lemos uma parte apenas, mas daqui a pouco a gente vai ler o restante, eu encontro dois motivos que levam alguém a intensificar o seu envolvimento na obra. O primeiro motivo que eu anotei ali, primeira coisa que eu quero aqui para introduzir este motivo é falar sobre o lugar que esses chegaram.
Aqui, onde nós lemos, diz que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, ou seja, a descendência, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, tinham gado, produziam, cuidavam, tinham seu mantimento através de gado. E quando eles estavam em caminho da terra prometida, eles guerrearam nesse território de Jazer e o território de Gileade. Eles guerrearam, venceram uma batalha ali, e depois desse território de Gileade havia o Rio Jordão. Eles tinham que passar e ocupar a terra que estava depois do Rio Jordão, que era a terra onde Deus havia prometido. Mas a tribo de Ruben e de Gade viu que aonde eles estavam, que era a terra já conquistada de Gileade, antes do Jordão, era uma terra propícia para quem criava gado, para quem tinha gado. Era melhor do que depois do Jordão, era uma terra própria. E eles fizeram uma proposta a Moisés, dizendo: Moisés, a gente não pode ficar aqui, porque para o gado que a gente tem aqui é melhor, este lugar é melhor. Nós já guerreamos, vencemos a batalha, a terra é nossa, mas não precisa da gente passar o Jordão, aqui é melhor, tanto para nós da tribo de Ruben, como para nós da tribo de Gade. E eu anotei que Gileade significa um monte de testemunho, uma região montanhosa a leste do Rio Jordão, situada na região da Jordânia. Esta região fica daquém do Jordão, na caminhada, no sentido que eles estavam caminhando em rumo a conquistar a terra prometida por Deus. A cidade de Gileade ficava antes do Jordão. E eu coloquei: observe a ordem que Deus deu a Josué. Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, falando para Josué: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esta fala de Deus com Josué foi depois do acontecimento que eu li em Números. Deus ali, quando ele fala, ele estava ali mantendo uma promessa que já havia feito antes e estava direcionando o povo à promessa que ele tinha feito. Eu tenho uma terra nova para vos dar. Libertou o povo do Egito, direcionou o povo para a terra que Deus havia prometido. Mas a terra que Deus havia prometido, ela estava depois do Jordão. E ainda ali nós vemos que, falando com Josué, ele reforça a promessa dele, dizendo que eles tinham que passar o Jordão e tomar posse da terra que estava do lado de lá do Jordão. Um motivo que eu vejo no próximo slide, eu marquei o seguinte: o propósito da tribo de Ruben e Gade era de passar o Jordão. Até a ocasião que nós lemos aqui, eles estavam prontos a passar o Jordão, mas encontraram uma terra mais interessante. Antes de chegar em Gileade, as tribos de Ruben e Gade estavam unidas no mesmo propósito com todo o restante de Israel, em passar o Jordão e tomar posse na terra que estava do lado de lá. O motivo que fez eles propor algo para Moisés era o próprio interesse deles. Houve interesse particular dessas duas tribos naquele território de Gileade. Foi o que motivou eles a mudar de ideia e propor algo novo para Moisés. E eu começo a observar, irmãos, que nesta passagem que nós estamos meditando, um dos motivos que pode intensificar o nosso envolvimento na obra de Deus é o nosso interesse. Quando existe uma probabilidade de alcançarmos algo em troca daquilo que desempenhamos, quando existe a possibilidade de eu fazer algo e receber algo por isso, aí pode ser que eu intensifique mais aquilo que eu estou fazendo. Isso é algo muito natural do ser humano, e isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais somos pagos por aquilo que fazemos, vamos fazer melhor. Quanto mais recebemos algo em troca, nós melhoramos. Quando acontece de estarmos fazendo qualquer coisa, independente da área que seja, e somos reconhecidos por aquilo que fazemos, aí nós melhoramos, nós nos desempenhamos mais. Por isso que às vezes o patrão chega e ele elogia o funcionário, ele fala para o funcionário: olha o que você fez, o que você está fazendo muito bem feito. Sabe por quê? Porque ele sabe que através daquele elogio o funcionário vai melhorar, ou ele vai dar uma gratificação. Por isso que muitas empresas trabalham baseada na comissão. Quanto mais eu fizer,
mas eu ganho, porque ela sabe que através desse sistema o funcionário vai fazer mais. Aí eu observo que existe aqui no versículo 6 e 7 dessa leitura, nós paramos a leitura no versículo 5. Agora nós vamos ler os 6 e o 7. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Diz assim, Números 32, 6 e 7. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Olha só, aqui Moisés reforça que tinha que passar o Jordão para se consumir a terra que o Senhor tinha dado. Ele reforça dizendo: olha, a terra que o Senhor tem dado, a terra que Deus prometeu, está do lado de lá do Jordão. E vocês, com essa proposta, vocês estão deixando de ir à luta, de passar o Jordão, e mesmo que vocês fiquem e o restante vai, a postura de vocês está desanimando todo o restante de Israel, porque ir à batalha sem a tribo de Ruben e sem a tribo de Gade, iria haver um desfalque muito grande no exército de Israel, não dava para ir em frente, iria haver uma desmotivação no coração de todo Israel. E Moisés, diante da proposta deles, repreende o povo dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão deixando o povo ir sozinho para a guerra? Por que vocês estão desencorajando o coração do povo? E eu observo, irmãos, que o fato da tribo de Ruben e a tribo de Gade propor essa nova proposta para Moisés em relação à terra de Gileade era por conta de um interesse particular da própria tribo, de ambos que criavam o gado, e que a terra de Gileade era uma terra boa para gado. Era um interesse próprio, era um interesse particular. Para todo o restante do Israel, a proposta não era boa, porque eles tinham outro tipo, eles produziam outras coisas, não era gado que eles criavam. Mas para essas duas tribos era muito bom ficar em Gileade. Era um interesse próprio e particular que motivava eles a seguirem em frente até a terra prometida. Só que o interesse chegou antes deles chegar na terra, e tiveram uma proposta diante do líder, dizendo: nós queremos ficar aqui. Só que Moisés não aceitou aquela proposta. Eu comecei a observar: será que então, se eu pedir algo para Deus, para que Deus me dê algo, e isso me motive a fazer a obra de Deus, que eu estou errado? Na verdade, irmãos, a Bíblia está recheada de versículos. Eu anotei apenas dois, mas a Bíblia está recheada de referências que nos manda pedir a Deus, e que Deus vai nos dar. A Bíblia diz em João 15:7, que se nós formos obedientes à palavra do Senhor, se a palavra de Deus estiver em nós e nós nela, ele diz o seguinte: pedi o que quiseres e vos será feito. A Bíblia também diz em Lucas 11:9, diz: pedi e dar-se-vos-á, e tem a sequência do versículo, e depois no versículo 10 diz: pois todo aquele que pede recebe, pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. Aquele que pede, meu querido, ele recebe porque Deus dá, e não é errado pedir, não é errado haver um interesse meu naquilo que Deus possa me dar, não é errado você ter um interesse de alcançar alguma coisa. Interesse que eu digo aqui, meu querido, não é algo contrário à vontade de Deus, mas é certo que se você recebe uma proposta, ou faz uma proposta para alguém fora, dizendo: vamos na igreja comigo, porque Deus tem uma bênção para você, logicamente essa pessoa virá baseada naquilo que Deus pode oferecer, interessado naquilo que ele está necessitando. Aleluia. Mas eu olho que não pode ser esse um motivo que intensifica o nosso envolvimento. Quando eu desempenho uma função, eu tenho que ter por certo que eu tenho que me envolver, que eu tenho que cumprir a palavra de Deus, que diz: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Eu tenho que saber que onde houver força ainda em mim, eu preciso ir além e me esforçar e conceder de toda a minha força e capacidade para fazer a obra de Deus, independente daquilo que eu vou receber. Pedir não é errado. Buscar algo de Deus, uma bênção, e vir para a igreja esperando receber
motivo de você intensificar e de você se envolver na obra de Deus, aí, meu querido, o motivo é errado. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é algo que não para. A caminhada da igreja é algo contínuo. O progresso da igreja, o desenvolvimento da igreja de Cristo é algo que acontece todos os dias sobre a face da terra. O reino de Deus sobre a face da terra até a vida de Cristo é algo que se expande e que não para, meu querido. E existe a palavra de Deus que garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia. Se eu parar, a igreja vai em frente e eu fico para trás. Se Rubem e Gade resolvem ficar em Gileade porque havia um interesse particular, tudo bem, mas Israel ia para a terra prometida, e Rubem e Gade ia ficar de fora da terra prometida. E aí, o que é que motiva o meu envolvimento de estar na obra? Israel aqui significa o povo de Deus, trazendo para os nossos dias a obra de Deus, fazer com que Israel conquistasse a terra prometida, era fazer com que a obra de Deus caminhasse sobre a face da terra, era fazer com que o povo de Deus permanecesse fiel, firme e forte, caminhando em rumo à vida eterna que Deus tem prometido. Assim como havia uma terra prometida naquela época, existe hoje a terra prometida para cada um de nós, que é um reino, aleluia, celestial, que é uma salvação, uma vida eterna concedida por Deus, que nós devemos caminhar até chegar lá. Aleluia. E o que me motiva? Coloquei mais uma questão: como reajo quando não recebo o que pedi? Se eu desanimar, aí descubro que o que me motiva é o meu próprio interesse. Não é errado eu pedir, mas se eu peço algo para Deus e eu assumo um compromisso, uma responsabilidade, eu entendo que Jesus disse para mim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E na minha necessidade eu peço algo para Deus e vou em frente pregar este Evangelho. Mas acontece que ao eu não receber, talvez não é o momento certo, talvez não é a vontade de Deus, talvez Deus não quis me dar aquilo, mas eu logo me desmotivo, me desanimo de cumprir a obra de Deus, seja no aspecto que for, seja na área que eu estiver trabalhando. Se isso me fizer desanimar, eu percebo que a minha motivação está vindo do interesse particular. Eu vou perceber que o meu interesse por receber aquilo que eu pedi me motiva, e a partir do momento que eu não recebo, eu desanimo da caminhada. Por isso que pedir não é errado, mas não deve ser o motivo daquilo que te envolve na obra de Deus, não deve ser o motivo daquilo que te faz trabalhar para Jesus. Aleluia. De maneira alguma, aquilo que Deus tem para dar, principalmente coisas dessa terra, não deve ser aquilo que te motiva a fazer a obra de Deus. Muito além, o motivo certo nós vamos conhecer, porque a tribo de Rubem e a tribo de Gade não perderam o motivo daquilo que os levava a trabalhar na obra de Deus. Aleluia. No próximo slide, eu anotei que fazer a vontade de Deus é necessário fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa, abrir mão da nossa vontade para fazer a de Deus. Jesus disse muito sobre isso em Mateus 5, 39 ao 41 e o 44. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, retirar a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Cumprir essas palavras de Jesus é algo muito difícil. E se eu parar para pensar, Jesus quer que se alguém ferir uma face, eu ofereça outra. E eu anotei o seguinte: na verdade, o que Jesus quer não é que eu sofra. Na verdade, não é se eu sofrer um dano, eu tenho que me oferecer para sofrer de novo. Não é o meu prejuízo que agrada a Deus ou que me faz justo e santo, de maneira alguma. Salvação vem pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e não pelo meu sacrifício. Aleluia. Entenda uma coisa: Jesus nunca quis o nosso mal, nem o nosso sofrimento. É que para Ele trabalhar só pelo pagamento é algo pequeno, é muito pouco. Para Jesus, quando Ele disse: você fizer para aqueles que te retribuem, se você fizer aquilo que apenas é o seu dever, você não fez nada.
abençoadas. Eu vejo pessoas tendo uma vida mudada. Eu vejo pessoas saindo das drogas, saindo da bebida, saindo de vícios, saindo de miséria e sendo abençoada por causa da caminhada da igreja sobre a face da terra. Aleluia! E se eu tivesse apenas um interesse particular? Jesus disse: não, meu querido, faz aquilo que for necessário para que uma alma seja alcançada, faz aquilo que for necessário para que uma vida seja abençoada, mesmo que não seja tua. Não olha para a tua apenas, a obra de Deus caminhando, aleluia, ela vai alcançar muitas e muitas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para nós lermos mais alguns versículos. No mesmo capítulo de número 32, versículo 16 até o 19. Aleluia. Diz assim: então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao Oriente. Aí, quando eles fazem essa proposta e Moisés exorta dizendo: vocês vão largar Israel e guerrear sozinho e vão desmotivar o povo, eles fizeram uma nova proposta, porque Moisés corrigiu, Moisés exortou, Moisés usou o exemplo do passado, quando o povo caiu no deserto por desobediência. Aí o que acontece? Eles fazem uma nova proposta para Moisés: Moisés, se o Senhor, que é o líder, permitir, nós vamos fazer o seguinte: aqui em Gileade nós vamos fazer os nossos currais, colocar o nosso gado, nós vamos pegar as casas, fazer as nossas casas e colocar as nossas famílias. Mas nós, da tribo de Ruben e da tribo de Gad, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos pegar o nosso armamento, nós vamos nos preparar para a guerra e nós vamos junto com Israel da além do Jordão, e lá do lado de lá nós vamos guerrear até o dia em que vencermos todos os inimigos e que o povo de Israel já tiver tomado posse da terra deles, aleluia, da terra prometida. Quando acontecer que todo o povo de Israel tomou posse da terra prometida, lá do lado de lá do Jordão, aí nós vamos voltar e habitar em Gileade, do lado de cá do Jordão. Havia uma nova proposta, com um compromisso que não envolvia mais um interesse particular. Aleluia! Não era mais um interesse particular que motivava aqueles homens lutar por Israel. Eles já estavam de posse da terra deles. Gileade era onde eles queriam ficar, mas abriram mão de um interesse simplesmente ou meramente particular e continuaram no seu compromisso com a obra de Deus. Nós vamos para a guerra, Moisés. Nós vamos passar o Jordão, nós vamos prosseguir com este povo, e enquanto este povo não vencer, nós também não vencemos. Enquanto este povo não possuir a terra, nós também não possuiremos. Só voltaremos para a nossa casa a hora que a obra de Deus estiver caminhando firme, forte, conquistando uma vitória atrás da outra, alcançando, aleluia, a promessa que Deus garantiu para aquele povo. Aleluia! Não entra mais um interesse particular. O que motivava estes homens aqui não era o interesse particular, mas era a vontade de cumprir a obra de Deus. Aleluia! Observe que eu anotei o seguinte: mesmo tendo encontrado uma terra mais interessante, as tribos de Ruben e Gad não mudaram o seu propósito. Nos versículos que nós vemos, motivo: a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus era o que motivava o envolvimento daqueles com a obra ou com o povo de Israel. Aí eu anotei um grande exemplo bíblico, 1 Reis 3, 5, 9 ao 13, que fala de Salomão. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu em um sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa
governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar este tão grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honra mais do que qualquer outro rei. Aleluia. Salomão é um grande exemplo bíblico de alguém que abriu mão da oportunidade de fazer algo em seu próprio interesse e preocupado com o bem-estar da obra de Deus e de fazer a vontade de Deus, abriu mão do seu próprio interesse e disse: Senhor, eu quero sabedoria porque eu quero ver o povo abençoado. Aleluia. Eu quero sabedoria porque eu quero ver a tua obra abençoada. Eu quero sabedoria porque eu quero ver o teu povo caminhando. Aleluia. Eu quero sabedoria porque eu quero alcançar almas para a tua casa. Eu preciso de sabedoria, Senhor, porque eu quero ser usado para fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a ti. Aleluia. E Deus disse o seguinte: como você fez dessa forma, como você não buscou o teu interesse, como aquilo que te motiva é a minha vontade, Deus disse, eu vou te dar até o que você não pediu. E eu observo, aleluia, que em Números 32 acontece da mesma forma. Leia comigo aí, nos versículos 20, 21 e 22. Diz assim: então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também anotei, aleluia, que aquilo que não era herança tornou-se herança. Aquilo que não fazia parte da promessa tornou-se parte da promessa. Mesmo que a tribo de Rúben e a tribo de Gade fosse além do Jordão e lutasse como eles se comprometeram com Israel, ou melhor, como eles se comprometeram com Moisés e com Israel, mesmo que eles cumprissem isso, eles iriam voltar e iriam habitar na terra de Gileade, aonde não era promessa de Deus, não fazia parte, não era lugar da possessão na qual Deus havia prometido. Mas diante da postura de alguém que abriu mão do seu próprio interesse para fazer cumprir a vontade de Deus sobre a sua obra, aleluia, foram pessoas que no seu compromisso disseram: olha, nós vamos e não voltaremos enquanto a obra não esteja abençoada. Desta maneira, agindo eles, Deus fez com que Gileade fizesse parte da terra prometida. Deus falou: eu vou honrar vocês, aleluia, vocês cumprindo a parte de vocês, não ficarão de fora da promessa, não ficarão de fora da bênção, não ficarão de fora da herança prometida por Deus, porque Gileade será também dada a vocês por direito, legitimamente, porque vocês lutaram e trabalharam em prol da obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus nos dá o que pedimos quando intensificamos o nosso envolvimento na sua obra, motivados pela vontade de vê-la realizada. Aleluia. Deus vai te dar aquilo que você pede quando o motivo que te faz trabalhar é o fato de ver a obra de Deus abençoada. Aleluia. Quando o desejo do meu coração é ver a obra de Deus realizada, eu vou alcançar aquilo que eu pedir a Deus e aquilo que eu necessito, só pelo fato de que Deus vai querer me abençoar, por saber o motivo certo que me leva, que me impulsiona, aleluia, a trabalhar pela causa do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar para estar de pé, e eu quero te convidar para nesta oração, aleluia, apresentar a sua vida a Deus, juntamente comigo, e dizer: Senhor, eu não quero, Pai, fazer pelo meu interesse,
Por mais que eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para me dar, eu quero fazer por ver a tua obra realizada. Aleluia. Eu quero trabalhar pela tua casa, eu quero trabalhar pelo teu reino, eu quero trabalhar pelo teu povo. Aleluia. E creia numa coisa, meu querido: quando você se preocupa com uma obra e com aquilo que Deus quer que você se preocupe, não precisa de você se preocupar com aquilo que pode estar causando preocupação qualquer na sua vida. Quando eu me preocupo pela casa de Deus, eu não preciso me preocupar com a minha, porque Deus toma conta da minha casa, Deus toma conta da tua casa. Deus se preocupa com a tua casa. Quando você se preocupa com a casa de Deus, aleluia, a bênção de Deus será aonde não era. Onde não era herança, será herança. Onde não havia bênção, será bênção. Onde não havia porta aberta, haverá porta aberta sobre a vida de cada um que se motiva por ver a obra de Deus realizada. Aleluia. Eu quero que você ore comigo e apresente a sua vida a Deus como alguém que quer intensificar o seu relacionamento com Deus, intensificar o seu envolvimento com a obra de Deus, motivado pelo desejo de ver a realizada. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos nesta noite, Pai. Louvamos o teu nome acima de todas as coisas, ó Senhor. E assim, Senhor, clamamos a ti, ó Pai. Livra-nos, ó Senhor. Livra-nos de agirmos pelo nosso próprio interesse. Livra-nos, ó Senhor, de sermos motivados apenas pelo fato de termos uma recompensa.